Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, do verso 36 até o verso de número 50. Nesta noite nós vamos terminar uma série de mensagens que nós iniciamos há um tempo atrás sobre as parábolas de Jesus. Nós intitulamos as histórias que Jesus contou e nós vimos várias parábolas. Naturalmente que eu não olhei todas elas. E em outros momentos eu vou citar uma ou outra parábola, vou pregar em uma ou outra parábola. Mas a série como um todo se encerra nessa noite. E nesta que na verdade é uma pequena parábola no meio de uma história grande. Se você perceber, a parábola mesmo está bem pequenininha, mas ela está dentro deste contexto que vai do verso 36 até o verso 50 de Lucas capítulo 7. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, ciente de que nós estamos diante de um livro que é inspirado pelo próprio Espírito Santo, e a Bíblia descreve como a espada do Espírito. Ela é capaz de ferir, ela é capaz de penetrar profundamente na nossa vida, se o Espírito Santo assim agir. Lucas capítulo 7, então do verso 36 ao verso 50, diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara diz consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize ao mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra que é santa, e pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra às nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Como eu disse, a parábola na verdade é bem pequena. A parábola está aí a partir do verso 41, onde Jesus fala a história de um credor que tinha 2 devedores. Um devia 50 denários e o outro 500 denários. E os 2 não tinham condição de pagar, e aí o credor então resolveu perdoar os 2. Então a parábola é esta. Mas esta parábola, Jesus a conta em um jantar, para poder dar uma lição extraordinária para um homem chamado Simão, que é conhecido aqui como o fariseu. E nessa noite eu quero olhar com você então o seguinte tema: a consciência do perdão que temos em Cristo determina a qualidade da nossa devoção. A consciência do perdão que temos em Cristo determina a qualidade da nossa devoção.
Simão fez um jantar para Jesus. Aliás, Simão é um fariseu. E naquela época era comum que o pregador da sinagoga, e Jesus era um dos pregadores, Jesus era chamado de rabi, de mestre, e Jesus em muitas ocasiões pregava na sinagoga, e de repente era comum que você levava para casa aquele que pregou e você dava um jantar para ele. E percebe que se você quiser aplicar isso aos dias atuais, está autorizado. Se você quiser convidar o pastor aí que está pregando para poder jantar, almoçar, pode, eu aceito. Essa prática, então, é antiga, de convidar o pregador. E o Simão faz isso. Simão convida Jesus para um jantar. Provavelmente, segundo os estudiosos, isso talvez fosse no sábado, naquela refeição importante para o judeu no dia de sábado. E aí, naquele final do dia, na tardezinha daquele dia, naquele jantar, o Simão está com Jesus na mesa para jantar. E a mesa não era como é a nossa hoje, uma mesa alta com cadeiras. Não, a mesa naquele período era a mesa baixa, onde a pessoa meio que se inclinava sobre a mesa, meio que com o braço esquerdo, fazia mais ou menos assim, e comia com a outra mão, e eles ficavam bem próximos. Então não tinha cadeira, ele estava debruçado sobre a mesa, e com seus pés para trás. Era também comum que quando se quisesse dar um jantar, esse jantar fosse um jantar meio que público. Qualquer pessoa poderia ir lá ver o jantar. E é por isso que neste momento a porta está aberta e chega uma pessoa lá. E a Bíblia não diz quem é essa pessoa. A Bíblia a descreve apenas como pecadora, uma mulher. E essa mulher chega e quebra todo o paradigma daquela situação. E ela se joga aos pés de Jesus. E ela vai com a intenção de ungir os pés de Jesus. Mas de repente ela se emociona diante de Jesus e ela começa a chorar copiosamente, e lágrimas começam a rolar da face daquela mulher, e de repente ela começa a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e ela começa a enxugar os pés de Jesus com o próprio cabelo. Naquela cultura, tirar o cabelo era algo meio que desonroso, estranho, a mulher não fazia isso na frente dos homens. E essa mulher quebra todo o protocolo. E começa a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. E de repente ela começa a beijar os pés de Jesus. E ela começa a se quebrantar diante de Jesus. E ela passa então a ungí-lo com unguento nos pés. É importante lembrar que essa história não é a história da Maria, que faz algo um pouco parecido com isso, quando unge Jesus. Eu até preguei no texto da Maria um tempo atrás. Não é o mesmo episódio. É um outro jantar. É um outro jantar. E Simão fica revoltado com aquilo. Não apenas revoltado com a mulher, mas revoltado com Jesus. Ele diz, esse cara não é nem profeta. Se ele soubesse quem era essa mulher, se ele soubesse quem é ela, se ele soubesse. Ele está dizendo, eu dei jantar à toa. E no meio disso, então, que Jesus conta a parábola. Jesus, Simão, posso te falar uma coisa? Simão diz, mestre. E ele começa então a dizer deste credor. É interessante que Jesus conta essa história, mostrando que os dois não tinham condição de pagar. Olha aí comigo o versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. 500 denários, o denário era o valor de um dia de trabalho. 500 denários, o valor correspondente a 500 dias de trabalho. Muito tempo. O outro devia 50 denários, equivalente a 50 dias de trabalho. Você diz, nossa, é pouco. Não, isso aqui ainda é muito. Nós estamos vivendo uma época, neste contexto, onde a pobreza era enorme, onde Roma oprimia e dívidas era muito comum. E Jesus disse, esse cara está assim. Um deve 50, o outro deve 500 dias de trabalho. Olha o verso 42. Não tendo nenhum dos dois com que pagar. Então os dois não têm condição, os dois precisam pagar, os dois estão condenados se não pagar, mas os dois não têm condição de pagar. E essa é a situação que está se desdobrando diante de Simão nessa história. Como é possível lidar quando chegamos a um momento em que percebemos que nós temos uma dívida e nós não temos condição de pagar esta dívida? Nós precisamos que a pessoa perdoe. E Jesus disse, esse credor perdoou. Quando esse credor perdoou,
Jesus vira para Simão e diz: você acha quem vai amar mais, Simão? Aí Simão diz: aquele que mais devia, aquele que devia 500. Aí Jesus disse: você julgou bem. Jesus está dizendo para Simão: Simão, sabe de uma coisa? A qualidade da nossa devoção para com alguém tem a ver com a consciência do tamanho do perdão que nós temos. É por isso que o tema é a consciência do perdão que temos em Cristo, determina a qualidade da nossa devoção. E eu quero ver com você três lições rápidas aqui neste texto. A primeira delas é uma visão pequena sobre o perdão, personificada na atitude de Simão. Olha que visão pequena que Simão tinha de perdão. Quando nós temos uma visão pequena, nós nos colocamos numa posição de juiz sobre os atos de Cristo. Olha aí comigo o versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Percebe? Ele não está dizendo com a boca, ele está dizendo consigo mesmo, é algo interno. E olha o que ele diz: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha como é que Simão está com Jesus à mesa, mas na mente de Simão, no coração de Simão, Jesus está sendo avaliado por ele. Na verdade, Simão fez aquele jantar para honrar Jesus, sim, mas em última instância para ver se Jesus é realmente tudo aquilo. E quando Jesus então não repreende aquela mulher e diz: se ele fosse mesmo um profeta, se ele realmente fosse alguém que conhecesse das coisas, ele saberia quem é essa mulher. Percebe que não ter a consciência do tamanho do nosso perdão inverte a situação e nos coloca como juízes de Deus. É isso que Jesus ensina para Simão. Jesus está ensinando para Simão, dizendo: Simão, Simão, você está julgando o meu ato. É isso que está servindo esse jantar. Queridos, quando eu e você estamos diante de Deus e não temos a consciência da quantidade dos nossos pecados, não temos consciência do que os nossos pecados mereciam, facilmente nós invertemos a situação com Deus. E passamos a dizer: Deus não é tudo isso. Jesus não é tudo isso. Jesus não tem o direito de fazer isso. Quantas pessoas vivem uma vida como se Jesus é que servisse a eles? Como se Jesus é que tivesse que prestar conta a eles. São pessoas que vivem murmurando por causa dos acontecimentos na sua vida e diz: Jesus não conhece, Jesus não tem poder. Percebe como é que ter a consciência do perdão faz toda a diferença? Se Simão se colocasse como aquele que tinha 500 pecados, ele teria dito: Senhor, eu sou pecador. Mas não, ele inverte a situação e ele julga Jesus. Mas ele não apenas julga Jesus, ele julga a mulher. Uma visão pequena sobre o perdão faz com que sejamos juízes sobre os atos de Cristo. E faz com que sejamos juízes sobre os atos dos outros. Olha o versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, vamos ler? Bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha como Simão olha para aquela mulher. Simão não está vendo naquela mulher uma pessoa quebrantada. Simão não está vendo aquela mulher como uma pessoa que está diante de Jesus e que, se necessário for, ela quebra o protocolo. Simão não está vendo aquela mulher como sendo alguém que está ungindo Jesus com algo precioso. Não, Simão está vendo aquela mulher como quem e qual é essa mulher? A pecadora. Nós não sabemos o nome dessa mulher. A Bíblia não descreve. Muitas pessoas tentam colocar que seria Maria Madalena, mas isso é muita especulação. A Bíblia não diz o nome dessa mulher. A gente não sabe nem a cidade dessa mulher. Mas Simão estigmatiza essa mulher dizendo que ela é pecadora. Mas o que é que faz com que Simão veja aquela mulher como pecadora? É que Simão não tem consciência de quem ele é. Simão se acha muito mais santo do que aquela mulher. Percebe? Quando nós não temos uma visão correta da dimensão do perdão que temos em Cristo, facilmente nós nos tornamos juízes. Juízes dos atos de Deus e juízes das pessoas. Quantas vezes a gente julga o outro?
E Jesus disse sobre isso. Jesus disse assim: ei, como que você não tira a trave que está no seu olho, e você quer ver o cisco no olho do teu próximo? Nós vimos a parábola daquele publicano, no início do culto, onde o publicano e o fariseu, eles vão ao templo, e o fariseu dizia assim: eu não sou como ele, eu dou o dízimo, eu faço tudo. É pessoa que não tem consciência do que é um perdão em Cristo. Pessoas que são boas demais para perceber quão bênção é ser perdoado. Talvez você venha aqui nessa noite para você ter a sua mente, a sua visão redirecionada para aquilo que de fato é perdão em Deus. Uma visão pequena de perdão vai afetar tudo sobre você. Uma visão pequena de quem Deus é e uma visão grande de quem você é inverte tudo. É o contrário, queridos. Nós temos que ter uma visão grande de quem Deus é e uma visão realista de quão pequeno nós somos. Quando nós olhamos para a santidade de Deus, nós ficamos impactados. Hoje pela manhã, a nossa irmã Camila compartilhou comigo a história do Lucas, que o Lucas estava fazendo uma atividade da igreja. O Lucas é o filho dela pequeno, deve ter 9 anos, por aí, 9 anos. E aí ele estava fazendo a atividade da igreja, e aí a Camila disse: ó, você tem que terminar, e aí de repente você depois vai fazer o momento de confissão e tal. E ele foi estudando. Ele disse: mas qual que é a punição aqui? Deve ser 70. Tinha vários números, 70, 10, outro número lá. Por que 70? Porque Deus é muito santo, mãe. Tá certo e tal. Então fica aí, no final você tem que fazer a confissão dos seus pecados. Aí o Lucas diz: mãe, mas se eu for confessar todos os meus pecados, eu vou ficar 9 anos aqui. É um menino pequeno, mas está tendo a consciência de quem Deus é e de quem Ele é. Ele está dizendo: se eu for confessar todos os meus pecados, eu não saio daqui. Eu não saio daqui. O fariseu não está tendo essa consciência. O fariseu está dizendo: essa mulher, ela é pecadora. E tudo isso, uma visão pequena sobre o perdão, nos coloca em um relacionamento frio com Cristo. Olha o versículo de número 44. Antes do verso 44, leia comigo o versículo 43. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. Ele disse: Simão, o seu problema não é de mente. Você avalia bem, você julgou correto. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vamos ler? Vê esta mulher? Simão achou que via essa mulher. E Jesus disse: vê esta mulher, Simão? Vamos ler? Entrei... água, só um minuto. Eu entrei na tua casa e você não me deste água. Você não me deu água para lavar os pés, porque era cultural. Quando você chegava na casa de alguém, você dava água para a pessoa lavar os pés. E era muito comum que a pessoa chamava o servo para lavar os pés da pessoa que chegou naquela casa. Simão não chama o servo, Simão recebe Jesus de qualquer jeito. Simão está dando um jantar, mas em última instância, ele se coloca na condição muito superior a Jesus. E quase está dizendo: se ele comer, que está bom demais. Já está suficiente eu dar um jantar. Jesus está dizendo: Simão, você não me lavou os pés, Simão. Que relacionamento frio que você tem comigo, Simão. Olha mais, olha o versículo 44. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Olha que contraste. Verso 45, vamos ler? Não me deste ósculo. Ósculo era beijo, era comum. Naquela cultura, quando alguém chegava, você beijava a pessoa. E de acordo com o nível, se era alguém, você beijava no rosto. Dizendo assim: nós somos iguais, nós somos pessoas, eu respeito você. Jesus está dizendo: nem isso você fez, Simão. Você não me deu beijo, Simão. Mas olha o que essa mulher fez, Simão. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não é o rosto, é os pés, um lugar sujo, um lugar que estava impuro. Ela não cessa de me beijar, Simão. Olha mais. Olha o versículo 46. Não me ungiste a cabeça. Outra prática comum. Com óleo, mas esta com bálsamo, algo precioso. O óleo era algo mais simples. Ele diz: você não pegou a coisa mais simples e colocou na cabeça, nem para fazer a cerimônia. Essa mulher pega algo precioso do bálsamo e unge os meus pés.
Olha que relacionamento que Simão perdeu, porque não tinha consciência do perdão que ele tinha em Cristo. A grande questão é que Simão se achava bom demais. E a minha pergunta é, por que é que o seu relacionamento com Deus não é um relacionamento vivo? Por que que o seu relacionamento com Deus muitas vezes se torna um relacionamento, muitas vezes apenas formal, apenas de aparência? E eu preciso dizer que é porque você talvez não tenha uma consciência do seu pecado. Você não tem consciência do perdão que você tem em Cristo. Você acha que o que Cristo fez não foi grande coisa para você. Aí você se comporta como Simão. Simão achava que não tinha erros. Simão achava que poderia receber Jesus de qualquer jeito. Nós estamos olhando nessa noite sobre a consciência do pecado que temos em Cristo. A consciência do perdão, melhor dizendo, que temos em Cristo, determina a qualidade da nossa devoção. Uma visão pequena sobre o perdão faz com que sejamos juízes sobre os atos de Cristo, faz com que sejamos juízes sobre os outros e nos coloque em um relacionamento frio com Cristo. Talvez você está não num jantar com Cristo, mas você está em um culto com Cristo presente. E você está todos os dias com Cristo espiritualmente presente com você. E qual é o grau da sua devoção a Ele? Será que você não está muito um Simão? Eu quero olhar com você a segunda e última lição. A segunda lição, não tem nada de última, ainda tem a terceira. A segunda lição. Uma consciência grande do perdão nos quebranta, queridos. Volta para o verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Jesus volta-se para a mulher, mas ele fala a Simão, ó, vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Vamos ler? Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Uma visão, uma consciência grande do perdão que nós temos em Cristo, nos quebranta, porque faz com que nos derramemos diante do Senhor com lágrimas. Eu preciso perguntar para você, qual foi a última vez que você chorou por ter os seus pecados perdoados em Cristo? Muitas vezes nós tornamos a nossa vida espiritual muito árida. Essa mulher está em lágrimas, não porque ela está com um filho doente, não porque ela perdeu um parente, ela está em lágrimas porque ela foi perdoada. Porque ela era pecadora, sim. Porque ela teve uma vida devasta, sim. Porque ela estaria lançada ao inferno, sim. Mas porque em algum momento da vida dela, ela encontrou com Jesus e algo mudou a vida dela. Não tem como pensar nessas coisas sem derramar lágrimas. Nós não devemos ser pessoas apegadas ao emocionalismo pelo emocionalismo. E há muitas igrejas que trabalham o emocionalismo vago. Mas, queridos, se a nossa compreensão daquilo que Cristo fez naquela cruz do Calvário não fazer com que eu e você choremos diante dele, é porque a gente não entendeu quão triste era nosso destino se não fosse a morte de Cristo. Essa mulher não se contém e as lágrimas rolam. Essa mulher não se contém e ela tem que tirar o cabelo para enxugar os pés de Jesus, desabotoar o cabelo, soltar o cabelo, porque ela está derramada diante do Senhor. Faz com que nos humilhemos diante do Senhor. Olha o versículo 45. Não me deste o ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Isso é símbolo de humildade. Ela não cessa, não é um beijo. Ela não para de beijar os pés de Jesus. Jesus está lá inclinado na mesa e ela não cessa. É um ato contínuo sobre os pés de Jesus, beijando. Por quê? Porque essa mulher está humilhada, reconhecendo o senhorio de Jesus. E diante de Jesus nós precisamos nos quebrantar os pés dele. Uma consciência grande do perdão nos quebranta, porque faz com que nos humilhemos diante do Senhor. Faz com que nos derramemos diante do Senhor. E faz com que consagremos tudo ao Senhor.
Olha o versículo 46 de novo. Não me ungiste a cabeça com óleo, vamos ler? Mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Bálsamo era algo precioso, e essa mulher não era muito rica. Mas essa mulher coloca o bálsamo nos pés de Jesus. Ela está consagrando ao Senhor tudo o que ela tem, porque ela tem uma consciência grande do perdão que ela obteve em Cristo. A parábola é para isso, a parábola está no meio, a parábola é o centro. Jesus disse: Simão, alguém devia 500, outro devia 50 denários. A pessoa perdoou os dois, Simão. Quem é que ama mais? Simão diz: aquele que mais foi perdoado. Jesus disse: julgaste bem, Simão. Sabe por que você não faz essas coisas, Simão? Você acha que você não precisa ser perdoado. Nós precisamos ter uma visão grande do perdão que nós temos em Cristo, para que nós possamos nos derramar diante dele, para que nós possamos nos humilhar, para que nós possamos nos consagrar. Mas a terceira e última lição: uma visão correta sobre quem Jesus é, determina a nossa vida. Você só vai ter consciência do perdão quando você tiver a consciência exata de quem Jesus é. Olha o versículo de número 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, vamos ler? Quem é este que até perdoa pecados? E as pessoas começaram a dizer: quem é este? A história de Jesus dizer para essa mulher: você está com seus pecados perdoados, gerou intriga. As pessoas dizem: quem é que pode perdoar pecados? Uns ficaram admirados, dizendo: quem é este que tem poder até para perdoar pecados? Mas a maioria estava dizendo: quem é este que acha que pode perdoar pecados? Ter a consciência exata de quem Jesus é, determina o nosso destino. E quem é Jesus nessa história toda? Jesus é o profeta. Olha como que Simão questionou o fato de Jesus ser profeta. Você deve lembrar que no Antigo Testamento tinha 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. E Jesus é aquele que tem os 3 ofícios, e neste texto você vê os 3 ofícios. Olha o ofício de profeta. Olha o versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara diz consigo mesmo, vamos ler? Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Simão está dizendo: esse não é nem profeta. Jesus mostra que ele é o verdadeiro profeta, porque Jesus conhece aquilo que está dentro do coração de Simão. Simão falou isso consigo mesmo, Simão não falou com a boca, Simão não externalizou isso. Mas Jesus disse: Simão, eu sei o que está aí dentro. Olha o que é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é aquele que diante dele não tem como nós escondermos nada. Não tem como esconder o que passa dentro do seu coração. Não tem como esconder o que passa dentro da sua mente. Aquele conceito que você tem que talvez você não tenha coragem de dizer. Simão não tinha coragem de dizer: esse não é profeta coisa nenhuma. Mas ele pensou isso. Mas diante do verdadeiro profeta, ele revela o que está dentro de cada um de nós. O verdadeiro profeta é aquele que conhecia verdadeiramente quem era a mulher. Porque olha a concepção que Simão tinha daquela mulher. Olha, volta o verso 39. Aí você precisa perceber esse ofício de profeta sendo confrontado por Simão e Jesus trazendo para a visão correta. Olha o verso 39. Se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Simão achava que sabia quem era aquela mulher, apenas por causa dos atos daquela mulher. Olha o versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vamos ler? Vê esta mulher. E Jesus vai dizer o que aquela mulher está fazendo, porque aquela mulher tinha consciência do perdão. O que Jesus está fazendo aqui? Revelando verdadeiramente quem é a mulher. Ele é o profeta. Ele diz: Simão, você não está vendo a mulher, você não está vendo coisa nenhuma, Simão. O verdadeiro profeta é aquele que conhece plenamente todas as coisas. E só tem um profeta que conhece plenamente todas as coisas, é Jesus. Por isso que depois que Jesus veio ao mundo, todos os ofícios de profeta cessam.
Porque aqueles eram luzes pequenas, Joel, Amós, do grande profeta que era Jesus. Talvez você está vindo aqui nessa noite para que Cristo revele para você a hipocrisia do seu coração. Revele para você que você segue a Ele sem perceber quão grave é o seu pecado e quão grandioso é o perdão que Ele tem para você. Mas Jesus não é apenas o profeta dessa história. Quem é este que pode perdoar pecados? É aquele que é o profeta, mas é aquele que é o sacerdote. Não adianta nada estarmos diante do profeta que revela os nossos erros, se nós não tivermos o sacerdote que se compadece da nossa fraqueza. E olha Jesus se compadecendo. Olha Jesus sendo sacerdote. Olha o verso 47. Por isso te digo, vamos ler? Perdoado-lhes são os seus muitos pecados. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Verso 48, então disse a mulher. Primeiro ele disse a Simão, Simão, o pecado dessa mulher está perdoado. Agora ele se volta para aquela mulher que vivia carregada com seus fardos. Vamos ler? Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Quem é este que pode dizer isso? Nenhum homem pode dizer para alguém que os seus pecados são perdoados por causa deste homem, a não ser que este homem seja o sumo sacerdote, que vai apresentar não um sacrifício qualquer, mas que vai apresentar ele próprio, em lugar da ofensa daquela pessoa. Quem é este? Este é aquele que vai seguir essa caminhada de Lucas. Se você continuasse lendo o Evangelho de Lucas, você ia ver que Jesus estava decidido a ir para Jerusalém. Quando todos tentaram dizer, não vai a Jerusalém, ele disse, eu vou a Jerusalém. E ele vai ser pregado numa cruz do Calvário, vai haver trevas sobre a terra, porque ele é aquele que diz para a mulher, perdoados estão os teus pecados. Mas para o pecado daquela mulher ser perdoado, ele precisou estar na cruz do Calvário, para que o sacerdote nessa noite diga para você, perdoados são os teus pecados. Ele precisou ser ofertado em seu lugar. Porque o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo é um Deus justo. E Ele jamais iria perdoar as suas transgressões se elas não fossem pagas. E foram pagas por Jesus. Quem é este que pode dizer perdoados são os teus pecados? Queridos, em quem você tem buscado a redenção para a sua vida? Em quem você tem buscado resolver os problemas do seu passado? Só pode ser em Cristo. O único que pode livrar você da culpa do seu pecado do passado é Cristo. Só Ele pode dizer perdoados são os teus pecados. Mas Jesus não é apenas o sacerdote. Jesus é o rei. Por que Jesus é o rei? Porque Ele é aquele que dá sentenças nessa história. É o rei que dá sentença. E Jesus pode dizer para a mulher, perdoados são os teus pecados. Jesus pode olhar para Simão e dizer, Simão, você está errado. Porque o rei julga. Nós temos um rei que julga as nossas demandas. Essa mulher teve a causa dela julgada por Jesus naquele jantar. Aquela mulher teve a reputação dela julgada por Jesus naquele jantar. Não Jesus negando o passado dela, mas Jesus dizendo o passado dela está pago. Quando você se levanta muitas vezes para julgar o passado de outros, que Cristo declarou perdoado, você está se colocando como rei. Quando o rei é Jesus, se o rei declarou estar perdoado, quem é você para dizer o contrário disso? Porque o rei não é só rei, ele é sacerdote e é profeta. Mas Jesus é o rei que defende os seus súditos. Olha aí comigo o versículo de número 50. Enquanto todos estão dizendo, quem é este que está dizendo que pode perdoar pecados? Ele se volta à mulher, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós estamos falando de uma mulher que era conhecida como a pecadora. Quem é ela e o que ela faz? Talvez fosse uma prostituta. A gente não sabe direito o histórico dessa mulher, mas é algo muito feio. Ao ponto de ser conhecida como a pecadora. E Jesus disse para essa mulher, vai em paz, filha. Descansa a sua alma.
O rei está defendendo os seus súditos. Lembra que Simão acusou aquela mulher dentro de si? Jesus disse: Simão viu esta mulher? E ele sai em defesa dela. Ele é o rei. Você tem um sacerdote que pode se compadecer do seu pecado. Pode declarar nessa noite que os seus pecados estão perdoados. Você tem um profeta que conhece o que passa no seu coração e pode te ensinar corretamente as vontades do Senhor. Você tem um rei que dá sentença sobre você e um rei que defende você. Que bom, queridos, é estar debaixo desse cuidado extraordinário deste que tem o tríplice ofício de rei, profeta e sacerdote. Quem é este? A minha pergunta: você conhece ele? Você conhece este Jesus? Eu não estou perguntando se você está com ele em um jantar, em uma mesa, em um culto. Simão conhecia. Simão levou até para dentro da sua casa. Simão tinha uma cortesia que muitos fariseus não tinham com Jesus. Ele chama Jesus de mestre. Mas até aquele momento ele não conhecia realmente quem era Jesus. E é possível que você seja um fariseu nessa noite. É possível que você esteja diante de Jesus muito tempo da sua vida e que você não o conheça verdadeiramente. Como que você prova isso? Como que você pode avaliar isso nessa noite? É se você tem consciência do grau de perdão que você tem em Cristo. Você não é alguém que deve 10 denários, 50 denários. Você deve infinitamente. Porque você peca como eu peco, por ação, por omissão e por pensamento. Nós precisamos ter consciência do grau de perdão que nós temos em Cristo. E se você tem, você faz aquilo que aquela mulher fez. Você vai chorar espiritualmente na presença de Jesus. Você vai se derramar diante de Jesus. Você vai entregar a Ele o que é precioso para você. Você não vai viver na presença dEle como um mais um. Mas vai ter um quebrantamento real. Nós não devemos confundir, irmãos, ortodoxia com aridez. Ser ortodoxo, ser correto biblicamente, é exatamente nos emocionar para aquilo que é correto. É nos quebrantar diante do nosso Salvador. Ele é o rei, profeta e sacerdote. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua presença, reconhecendo, ó Deus, que muitas vezes nós não temos consciência do perdão que nós temos em Cristo. Ah, Senhor, se não fosse aquela cruz, nossa vida seria terrível. Se não fosse aquela cruz, ó Deus, nós poderíamos ter saúde e riqueza, mas nós não teríamos a verdadeira paz. Se não fosse aquela cruz, ó Deus, a nossa eternidade seria terrível, ó Pai. Seria ser lançado num lago de fogo. Seria ser consumido pelo verme que morde e nunca tem fim. Seria viver para sempre banidos da face da Tua graça e debaixo da Tua ira. Deus, nós éramos muito pecadores, ó Pai. Não deixe, ó Deus, que a nossa vivência dentro de uma igreja nos faça esquecer que, na verdade, se não fosse a Tua graça sobre nós estaríamos perdidos. Ah, Deus, que nós possamos nos quebrantar mais na Tua presença, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, no nosso dia a dia, nos dobrar diante do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor nos defende, o Senhor é o nosso sacerdote, o Senhor é o nosso profeta, o Senhor é tudo para nós, ó Deus. Pai, obrigado porque o Senhor pagou a dívida que nós não tínhamos condição de pagar. Foi pesado, foi árido, foi difícil, envolveu a morte do Teu Filho amado, do Teu unigênito. Mas Ele está vivo, e Ele intercede por nós hoje, porque 3 dias depois o Senhor o trouxe de volta. Obrigado, Deus, porque nós, como esta mulher, podemos sair em paz nesta noite, porque os nossos muitos pecados foram perdoados. Nos leve sempre para a cruz do Calvário, ó Deus,
para que lá nós contemplemos a obra da salvação em nosso lugar. E nós rendemos a Ti o louvor diário da nossa vida. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.